Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Hoje está sendo atípico o nosso culto, né? Nossa mensagem por falta de energia elétrica. Agora à tarde aconteceu uns temporais, tanto aqui em Porto Alegre como na cidade metropolitana, nas cidades metropolitanas é Gravataí e Cachoeirinha, então teve um estrago muito feio. Então eu estou gravando essa mensagem que o nosso culto, que seria hoje às 19 horas, não se perca. Então, e a minha mensagem que eu ia levar é: 2020, não despreze esse ano que te fez despertar na presença de Deus. Em Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Versículo 2. Mantemos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Qual o objetivo dessa mensagem? Seguir em frente na caminhada cristã, tomando as decisões necessárias. Estamos chegando ao final do ano. Tivemos derrotas, mas também tivemos vitórias. Tivemos tristezas, mas também tivemos alegrias. Muitos com certeza estão cansados. A pandemia esse ano não estava previsto nos nossos projetos, nas nossas coisas que nós teríamos planejado, nosso planejamento deste ano, mas aconteceu. E por que aconteceu isso? E qual foi o motivo de acontecer tudo isso aí? Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, o porquê dessa pandemia? O que nos faz refletir tudo sobre isso? E veio para mim que nós, mesmo esse meio desses acontecimentos, veio para nos ensinar. Foi uma disciplina, um aprendizado. Muitos sofreram, com certeza. Mas até aqui, Deus nos guardou. Deus nos cuidou. Deus nos deu a provisão necessária. Às vezes a gente está tão acostumado com tudo aquilo que a gente tem disponível para nós, mas nós nunca estamos satisfeitos. E esse ano atípico, que a gente não estávamos preparados para essa pandemia, e também nem estávamos preparados para estar na presença de Deus. E tudo isso teve que acontecer para nós estarmos na presença de Deus, para nós estarmos clamando ao Senhor para nos dar paz, alegria, mesmo em meio a tantas mortes que aconteceu. O fim do ano marca o fim de uma etapa. E naturalmente nos sentimos cansados. Contudo, temos que lembrar, é fim do ano, mas não é o fim da nossa caminhada. Vamos em frente? O autor de Hebreus escreveu para alguns que estavam querendo desistir da carreira cristã. Havia perseguição, estavam sofrendo, não viam vantagens imediatas em continuar naquele caminho. Muitas vezes a gente se sente assim, cansados de tudo, cansados do que está acontecendo, cansados de tanta injustiça, cansados de tantas pessoas morrendo na fila de espera de um hospital. E às vezes a gente pensa em desistir. Mas Deus, Cristo está junto conosco nos ensinando que não é bem assim. Por isso, depois de passar o livro todo mostrando a glória e superioridade de Cristo, aqui o autor está como que dizendo: vamos em frente, corramos a carreira que nos está proposta, sejamos perseverantes. Vale a pena perseverar, não esperemos de Cristo só para essa vida. Ele não só anima os seus leitores a perseverarem, mas dá também algumas orientações para que isso seja possível. Orientações que continuem a servir a todos os que estão de alguma forma
cansados da jornada. E o que nos faz às vezes ficar cansados? Muitas coisas nos atrapalham na caminhada cristã. Então nós devemos abandonar o que está nos atrapalhando. Se queremos continuar na carreira, na disputa, devemos abandonar tudo aquilo que nos atrapalha. Literalmente, devemos nos desembaraçar de todo o peso. O versículo 1 fala sobre isso. Ele está utilizando a figura de uma corrida e está claro, levar peso durante a corrida é insensatez. Talvez o peso que eles estavam levando era o medo de serem torturados ou discriminados ou de perderem alguma posição de privilégio na sociedade. Ou ainda, fosse o desejo de fazer parte de uma religião reconhecida pelas leis do império, já que o cristianismo não era naquela época. Hoje creio que podemos chamar de peso qualquer coisa que nos atrapalha a seguir com desenvoltura o caminho que nos está proposto pela Bíblia. Por exemplo, algum sonho, alguma profissão não compatível, alguma teimosia da nossa parte e tantas outras coisas que nos atrapalham. Quem está numa corrida para vencer não carrega peso. Exemplo. Todos os anos, milhares de pessoas se inscrevem para participar da corrida de São Silvestre na cidade de São Paulo. Muitos participam pensando em ganhar, mas os outros sabem que não têm nenhuma chance. Estão regularmente inscritos, fazem parte da prova, mas não passam de figurantes. Uma grande diferença que há entre aqueles que estão na corrida para vencer e aqueles que não têm esperança está na própria indumentária. Quem corre para vencer utiliza a roupa apropriada, os tênis apropriados e treina o ano inteiro. Se esforça, focado naquilo que ele propôs na vida dele. E usa vários artifícios ou coisas que vão melhorar a sua performance na corrida. Não carregam nada que tem de extravagância na corrida, nada que vai lhe causar peso. Já os sem esperanças participam até fantasiados, utilizando capacetes, carregando objetos, faixas e cartazes, como já vi em várias delas. Essas pessoas nunca vencerão, nem estão correndo, estão brincando de aparecer na televisão. E nós, cristãos, corremos para vencer. Deixamos tudo o que nos atrapalha de lado e vamos em frente na carreira que nos está proposta. Outra coisa que nós devemos fazer é abandonar o pecado. O pecado nos atrapalha e muito, nos afasta de Deus. Para corrermos com perseverança, além de abandonarmos os pesos, qualquer coisa que nos atrapalha, devemos abandonar, principalmente o pecado. Percebam que há diferença. Nem tudo que nos atrapalha é pecado, mas todo pecado atrapalha. Se queremos seguir com desenvoltura, precisamos deixar o pecado de lado. Isso não é assim tão fácil, pois ele está sempre ao nosso lado a nos assediar. Temos que estar atentos. Quando menos esperamos, surge a oportunidade para a fofoca, para a inveja, para a mentira, para a falsidade, para o engano, o adultério e outras circunstâncias. O pecado está sempre querendo nos derrubar. É um obstáculo que temos que ultrapassar, senão ficamos embaraçados. O pecado nos separa da comunhão com Deus e com os irmãos. Ele é um entrave na nossa carreira e por isso pode e deve ser vencido por todos nós. Vamos em frente, abandonando o pecado, chamando-o pelo próprio nome, colocando em seu devido lugar fora de nossas vidas. Se você está com pecado, e olha, nós costumamos sempre de ter um pecado de estimação, sempre estamos carregando junto com a gente. E nós devemos nos livrar disso, porque é isso que nos atrapalha. Estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com nossos irmãos, estar com a consciência limpa, estar numa vida de santidade. Então a gente deve dar o nome ao pecado
e confessar o pecado. Em Tiago fala isso. Para nós sermos curados, nós temos que falar o pecado, o que está nos aborrecendo, com outras pessoas de confiança. É isso que nós devemos fazer. E só assim a gente consegue sair desse embaraço. E como é que a gente sai desses embaraços? Dos pesos que nos atrapalham e dos pecados que também nos atrapalham. Olhando para Jesus. Para seguirmos em frente, é necessário olharmos para o alvo certo. Muitos ficam pelo caminho por errar nesse ponto. Esteja atento. Não olhe para mim. Tenho tentado ser modelo, mas estou longe de o ser. Não desejo colocar a sua carreira em perigo. Não olhe para outros pastores. Eles podem ser ótimos exemplos, mas não são o exemplo ideal. Muitos têm caído no decorrer da história e levado com eles seus admiradores. Não olhe para os irmãos. Todos somos falhos e estamos sujeitos ao fracasso e a cair. Se eu estivesse olhando para exemplos humanos, hoje não estaria aqui. E creio que você também não. Olhe para Jesus. Ele é o perfeito, o exemplo que deve ser seguido. Olhemos para Jesus e nos inspiramos no seu exemplo. Ele suportou o máximo da aflição. Versículo 2. Ele fez isso porque sabia da recompensa que viria depois. Versículo 3. Olhemos para Jesus e o imitemos. Fiquemos firmes na carreira que nos está proposta, assim como ele ficou até a morte. Olhemos para Jesus imitando em todos os detalhes. Assim não haverá perigo de errar. E concluindo essa mensagem, vamos ler em Efésios, capítulo 5, que tem uma boa mensagem, principalmente para a igreja. O Efésios foi um livro que foi escrito principalmente para a igreja. Olhamos então no versículo 5, de 1 a 20. Preste bem atenção nessa mensagem. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-nos em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como a oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participe do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo a luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso, se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e o Cristo iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, vivam na luz e pelo poder do Espírito Santo. O ano está chegando ao fim, mas a nossa carreira só acaba no final da vida ou com a volta de Jesus. Pode ser que ainda tenhamos um bom trecho para percorrer. Perguntas retóricas. Haverá derrotas? Provavelmente, mas haverá também vitórias. Teremos sofrimentos? Provavelmente, mas com certeza também teremos gozo e alegrias. Devemos nunca esquecer que não pode haver nada que se compare com o que receberemos ao final da trajetória que nos está proposta. O que nos espera é muito mais do que qualquer coisa que possamos provar durante o percurso. Vale a pena todo o esforço empenhado, pois o prêmio nos espera. Ele é garantido pela vitória de Jesus. Corramos perseverantes no próximo e em todos os anos que Deus nos der. A carreira a nós proposta. Abandonemos o que nos atrapalha. Desembaraçaremos-nos do pecado. Esse inimigo é incansável. Olhamos para Jesus, o autor e consumidor da fé, nosso exemplo e alvo final. Igreja Batista Jardim das Acácias, eu lhes falo através de Deus, do seu Espírito. Seja com alegrias ou não, com facilidades ou não, entremos nesse novo ano para vencer. Vamos em frente? Que o Espírito Santo de Deus nos conserve firmes nesse caminho. Amém. Oramos por isso? Deus, meu Pai, como é bom saber que o Senhor está junto conosco, nos protegendo, nos cuidando, com a sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Se não fosse isso, nós não estaremos mais aqui, meu Pai. Que o Senhor nos dê esse privilégio de estar na sua presença, meu Pai. Que o Senhor nos dê a oportunidade de conhecer cada vez mais o Senhor. O que o Senhor tem para nos ensinar, o que o Senhor tem para nos dar de amor e que nós retribuímos com gratidão ao Senhor. Que sejamos perseverantes na palavra, sejamos perseverantes naquilo que o Senhor tem proposto em nossas vidas, meu Pai. Que esse próximo ano que vier seja um ano mais ainda que a gente louvamos e cantamos e glorificamos mais o seu nome. Porque a cada ano nós saímos vitoriosos, porque o Senhor é a nossa vitória. É assim que eu oro, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos, que essa mensagem não volte vazia. Mesmo o nosso culto não acontecendo, mas a mensagem está aí para vocês repensarem, refletirem e vá em frente. Vale a pena.